Fala, meu povo, beleza com vocês aí? Tudo em cima? Galera, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, porque a gente não pode parar, tem que chegar junto, né? E na aula passada, a gente introduziu a questão dos setores da economia da América, falamos da questão da agricultura, do extrativismo, né? Mas para não ficar muito longo, eu fui fragmentando o vídeo, né? Então hoje a gente vai falar, vai dar continuidade a esse assunto, falando sobre a questão da indústria e também do terceiro setor, que é comércio e serviços, né? Então a indústria é o segundo setor da economia, o terceiro setor da economia é comércio e serviços, certo? Aí entra turismo, entre outras questões, tá bom? Então, gente, nós falamos até a aula passada que a agricultura, quando a gente compara, né, a América anglo-saxônica, que é Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, que é do México para baixo, pegando a América do Sul e Central, nós temos uma grande diferença aí. Por quê? Lá na América anglo-saxônica, a agricultura é muito mais avançada devido à tecnologia disponível que eles têm. Na América Latina não é tão bem assim, né? Porque a tecnologia não chegou com tanta força, e um detalhe importante que é o que nós vamos falar aqui hoje, a indústria não chegou com muita força nessas economias. Salvo algumas exceções, como por exemplo o Brasil, né? O Brasil hoje, ele passou, está passando, já começou esse processo da industrialização do Brasil, e o Brasil hoje a gente pode falar que boa parte da economia do Brasil ela já é industrializada, beleza? Não tanto quanto países da América anglo-saxônica. Tem uma grande diferença aí, beleza? Mas vamos lá, vamos falar dessa diferença da indústria, então, hoje, da América anglo-saxônica e da América Latina, tá bom? Gente, a questão que a gente tem que saber, que tem que colocar na nossa cabeça, é o seguinte: aonde é mais desenvolvido? A América anglo-saxônica ou a Latina? Anglo-saxônica. Então, por conta disso, vai ter mais tecnologia lá, vai ter mais indústria lá, melhores inclusive do que aqui. É óbvio, né? Porque na América Latina nós temos um negócio chamado, a América Latina, ela é dependente de tecnologia, ela depende dessa tecnologia. Só que ela depende dessa tecnologia a partir de outros países. Porque, vamos pegar o Brasil propriamente dito, né? O Brasil não é um país subdesenvolvido, ele não é subdesenvolvido, mas também não é desenvolvido, né? Ele está no meio termo que nós chamamos de países emergentes, tá? O Brasil está nessa classificação. Então ele já melhorou muito comparado antigamente, porém não é desenvolvido. O Brasil, então, ele depende dos Estados Unidos, ele depende da França, da Inglaterra, de Israel, da China, do Japão. Ele depende desses países para poder pegar a matéria-prima que o Brasil tem muito e transformar essa matéria-prima através da tecnologia. O Brasil não tem essa tecnologia. Então, por exemplo, pega lá o minério de ferro para construir uma placa eletrônica de ar-condicionado, de notebook, né, computadores. O Brasil não tem essa indústria aqui. Por quê? O Brasil não tem tanta tecnologia, é defasado na tecnologia. Então o Brasil vende essa matéria-prima, no caso que eu peguei para vocês aqui, minério de ferro, né? Esse minério de ferro ele é transformado lá nos Estados Unidos, em Israel, China, Japão, países da Europa, e depois esses países vendem de novo para o Brasil. Só que tem um porém, com um preço mais elevado. Por quê? A matéria-prima, gente, que nós chamamos de commodities, essa matéria-prima, por ela estar em estado bruto, ela por si só já é mais barata. E quando a gente transforma a matéria, já tem um valor agregado aí da questão da mão de obra, da questão do transporte, da importação, da exportação. Então, óbvio que o produto modificado ele é mais caro do que o produto bruto. Vamos pegar um exemplo. Faz de conta que você vende suco de laranja, tá? Aí você compra lá a fruta, a laranja, um saco de fruta por um valor X, tá? Vamos supor R$10 você compra um saco lá, 10 unidades, vamos arredondar para ficar fácil, tá? Só um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. E aí você compra 10 laranjas por R$10, tá bom? Vamos colocar assim para facilitar. E aí você faz um bom suco com 2 laranjas, tá? Você vai fazer ali um suco de 300 ml com 2 laranjas, beleza?
Aí quando você for vender o suco, você vai vender cada suco por R$ 5. Então olha aqui, você para fazer um suco, para você fazer um suco, você usa 2 laranjas. Cada laranja está sendo por R$ 2, certo? Então você gasta R$ 2 para fazer um suco, mas vende o suco por 5. Por que você tem que vender mais caro? Bom, primeiro tem que pagar o custo das laranjas que você comprou, beleza? Segundo, tem que pagar o transporte, você teve que ir no supermercado pegar, comprar fruta para fazer o suco. Terceiro, tem a mão de obra, você foi lá, descascou, fez o suco, tirou todo o sucozinho que tem da laranja para fazer esse suco, teve a mão de obra, tá? E quarto, também você tem que ter o seu lucro, né? Porque se você não tiver o lucro, se ficar elas por elas, não compensa. Então você gasta R$ 2 para fazer um suco, mas vende por 5 por conta desses 4 fatores. E a mesma coisa funciona nesse comércio internacional. Então a matéria-prima ela é vendida mais barato e quando tem essa transformação, comprou, teve o transporte, transformou, vendeu, outro transporte novo para voltar para cá, tem que ter o lucro, então a gente tem uma diferença muito grande do preço da matéria-prima e o preço do produto já elaborado, certo? Então o que acontece? Os países da América Latina têm essa dependência tecnológica. O que esses países deveriam fazer, em especial o Brasil, que é o nosso país deveria fazer? Tentar investir em mais tecnologias. Até mesmo pegar algumas indústrias que são desses países mais desenvolvidos e tentar atrair essas indústrias para se instalarem aqui. Porque aí o preço desse custo já vai cair bastante, né? Então aí o produto já fica mais barato e a gente não perde tanto assim. E o próprio Brasil também, através da ciência e tecnologia, tentar investir cada vez mais nesses recursos aí, beleza? Então a grande diferença da indústria, gente, é porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, que está na América Anglo-Saxônica, é um país que já é independente tecnologicamente falando. Ele já tem sua tecnologia. O Brasil, que está na América Latina, não vou nem pegar o Brasil, porque o Brasil, comparado com outros, já é um pouquinho melhor. Vamos pegar, por exemplo, aqui um país da América Central, Nicarágua, por exemplo, tá? Nicarágua, ele é dependente tecnologicamente falando. Os Estados Unidos é independente, já tem a tecnologia. Nicarágua depende da tecnologia de um outro país, como, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, isso é uma grande diferença. Então, isso permite com que os Estados Unidos avancem cada vez mais nas indústrias, enquanto os países da América Latina fiquem presos ainda ao setor primário, a agricultura, pecuária e extrativismo, beleza? Então tem essa grande diferença aí. E a outra questão é o terceiro setor da economia, onde entra comércio e serviços. Gente, uma coisa vocês têm que entender, vamos ver se vocês entendem essa parada aqui. Para nós termos um terceiro setor bem desenvolvido, nós precisamos primeiramente ter um segundo setor bem desenvolvido. Vamos pensar o porquê. Essa questão dos setores da economia são etapas que são seguidas. Então, um setor vai dependendo do outro. Então, para a gente ter indústria, a gente precisa ter primeiramente matéria-prima. Aonde que a gente tem matéria-prima? No primeiro setor. Então, extrativismo, certo? Primeiro setor, extrativismo. Extrair o minério de ferro, extrair o bauxita, manganês, cobre e por aí vai, tá? Matéria-prima. Por que tem que ter a matéria-prima? Porque a indústria, ela pega a matéria-prima e transforma a matéria-prima. Então, se não tem matéria-prima, não tem como ter indústria. Então, o primeiro setor da economia ele tem que existir, ele é essencial, ele é primordial, tá? Aí manda para a indústria. A indústria pega essa matéria-prima e transforma essa matéria-prima em um produto elaborado, beleza? Aí depois, quando a indústria produz isso daqui, manda o produto para o mercado, manda o produto para o terceiro setor da economia, que são os comércios e os serviços, tá? Então, quando a gente fala de comércio e serviços, se a indústria não for bem avançada, o terceiro setor da economia, consequentemente, não será tão bem avançado assim. Mas tome cuidado com a questão. Eu não estou falando, gente, que o terceiro setor da economia em países subdesenvolvidos, países da América Latina, eu não estou falando que eles não existam, tá? Eles existem sim, mas não são tão avançados assim como, por exemplo, nos países desenvolvidos, como o Canadá, como os Estados Unidos, que é o caso da América Anglo-Saxônica, beleza?
Então a gente precisa dessas etapas estarem ocorrendo. Se essa etapa não ocorre, o terceiro setor ele vai ficar um pouco defasado. Mas o terceiro setor não é composto somente com a questão da indústria. A gente tem o turismo, que não depende tanto assim da indústria, né? A gente tem também a venda e a comercialização de produtos primários, como por exemplo da agricultura. Em feiras, por exemplo, feira é um comércio que existe, e nas feiras nós temos produtos primários, tem frutas, tem verduras, tem produtos relacionados ao campo, café, arroz, feijão, certo? Então tudo isso é comércio também, tá bom? Então, repetindo, não estou falando que os países subdesenvolvidos não têm o terceiro setor. Tem sim, mas se esses países tivessem uma indústria mais avançada, o terceiro setor seria melhor do que um país que não tem uma indústria tão avançada assim. Deu para entender essa parada aqui, meu povo? E lembrando, gente, por que tem essa diferença tão grande assim entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica? Eu sempre friso para vocês. Isso, gente, está relacionado com o contexto histórico, desde lá de trás, no momento da colonização. A América Anglo-Saxônica teve uma colonização de povoamento, investia na região, povoava a região, fazia a região crescer. A América Latina nós tivemos uma colonização de exploração. Aí o nome já fala, né? Veio aqui para explorar a região. Então pegou ouro, pegou prata, pegou pau-brasil, pegou cana-de-açúcar e foi levando para a Europa para atender a demanda da Europa. Tá? Então algo que aconteceu há 400, 500 anos atrás, a gente sente o reflexo até hoje dessa diferença gritante entre os países mais desenvolvidos, que tiveram a colonização de povoamento, e os países subdesenvolvidos emergentes, que tiveram a colonização de exploração. Beleza, meu povo? Vamos fechando por aqui, para não ficar um vídeo muito grande, né? Que senão fica muito extenso, fica até ruim de assistir e visualizar esse vídeo, beleza? Então a gente vai fechando por aqui, e lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode mandar a sua dúvida lá no grupo do WhatsApp, que eu estarei respondendo vocês. Tranquilo? Então, meu povo, fica com Deus e até a próxima aula.